Hoje vamos fazer nossa primeira aula demonstrativa, vai ser um vídeo bem mais extenso do que os outros, porque eu quero mostrar, além de como eu faço, o porquê de cada coisa. Vocês podem acrescentar ou tirar etapas, vai muito de adaptação para a realidade de vocês e os produtos que vocês já possuem. Não há necessidade de fazer todo o passo a passo, por exemplo, não há necessidade de aplicar o corretivo cremoso e o líquido depois, você pode usar um dos dois apenas, mas eu vou explicar a importância de cada um e para que serve. Queria pedir desculpas pela demora da postagem desse vídeo, eu estava gestante na época das aulas teóricas e por esse motivo demorou um pouquinho para sair, já que a minha neném nasceu. Eu já tentei gravar esse áudio, porque dublado é um pouco mais difícil, 1 milhão de vezes, então se eu me enrolar um pouco, dessa vez eu não vou parar e fazer de novo, porque o vídeo tem meia hora e eu tô já 2 horas empacada nessa edição. Vamos começar com a nossa pré-pele, que ela é muito importante para a durabilidade da maquiagem e para proteger a nossa pele dos agentes externos da maquiagem, porque querendo ou não, maquiagem contém química. Então, se a gente respeitar essa pré-pele, a gente evita até a acne, possíveis irritações. Eu começo com a espuma de limpeza da Daisy Peroso e um lenço umedecido de neném, o importante é que ele não contenha álcool. Eu gosto dessa linha da Daisy Peroso porque ela é desenvolvida especialmente para nós maquiadores, então toda a linha tem glicerina, que é um componente que ajuda na durabilidade da maquiagem, fora que o cheirinho é incrível. Esse espuma de limpeza vai servir para limpar os resíduos de poluição, sujeirinhas que tem na pele. Se a pele estiver maquiada, a gente aplica o demaquilante antes desses 3 passos, tá? De limpar, tonificar e hidratar. Agora eu vou aplicar um pouquinho de base no colo da cliente. Eu gosto sempre de testar a base no colo, não no rosto, porque geralmente o colo é mais escuro que o nosso rosto, para poder igualar a região menor, que é mais fácil, do que igualar a maior região, que é o colo. E eu deixo lá para ver como ela se comporta, porque base geralmente oxida, escurece um pouquinho em contato com o ar. Aí eu venho com o tônico hidratante da Daisy Peroso, borrifo do rosto inteiro e tiro o excesso com um lencinho. Você pode vir também arrastando com o pincel do Fiber para tirar esse excesso. E o tônico hidratante serve, além de remover aquela impureza bem profunda, serve para regular o pH da pele, que a espuma de limpeza acaba alterando um pouco, e devolver o manto hidrolipídico, que é um manto bem fininho que nossa pele possui, para reter a nossa hidratação da pele, para impedir com que a nossa hidratação, com que a água da nossa pele evapore. Então, ele devolve o manto hidrolipídico. Agora eu vou mostrar diversas aplicações do Fix Mais, ou Bruma, como vocês quiserem chamar. Não precisa aplicar em todas essas etapas, eu só vou mostrar quais são as formas e para que cada uma forma de aplicação serve. Se a gente aplica antes do hidratante, que nem eu tô fazendo agora, ela vai auxiliar na reposição hídrica, que é reposição de água, ou seja, na hidratação. Pele oleosa tem que ser hidratada, porque senão dá o efeito rebote. Nosso corpo produz o dobro de oleosidade para repor a hidratação perdida e faz com que a maquiagem não dure nada. Agora eu vou vir com sérum hidratante também da Daisy Peroso. A Daisy Peroso tem esse sérum e tem um gel também hidratante, que é um verdinho. Só que o gel hidratante, se a gente usar numa pele que não for tão oleosa, vai acabar deixando a pele muito sequinha e craquelando os produtos que a gente aplicar depois. Então esse sérum aí vai cumprir o papel para 80% das peles das nossas clientes. Aplico na extensão do rosto inteiro, aplico também na pálpebra, porque a falta de hidratação na nossa pálpebra faz com que a sombra manche, faz com que a sombra abra e não fique um efeito legal. Depois eu vou vir com o creme da Nivea, o clássico do potinho. A neném está chorando. Para fazer uma hidratação mais profunda na região dos olhos. Hoje em dia já tem o creme Nivea específico para a região da face, só que eu gosto desse creme clássico e aplico bem abaixo dos olhos. Caso contrário, principalmente nessa modelo, que essa região do olho é bem fininha, vai craquelar tudinho depois. Vai vincar. Tem muita gente, enquanto eu vou aplicando e vocês vão vendo, que não gosta do uso do primer junto com a hidratação. O primer que se dá bem com a hidratação geralmente é o primer siliconado, que deixa um toque aveludado na pele.
E não um primer branco, sabe? Aquele primer à base de arroz que absorve bem a oleosidade. Eu vou mostrar pra vocês como eu aplico o primer siliconado. Não interfere muito na fixação da maquiagem, porque quando a gente aplica hidratação mais primer, geralmente não adere a base na nossa pele. Mas nesse caso vai dar tudo certo. Tô me desconcentrando com a neném chorando, mas vida que segue. Então o blur que eu vou usar é o da L'Oreal. Ele serve para todos os tipos de pele, funciona melhor numa pele mista a seca. Pele muito oleosa mesmo, é primer branco, base de arroz, que vai sugar bem a oleosidade dessa pele. E eu gosto de aplicar com a esponjinha úmida, nem seca nem molhada. Qual que é o ponto certo? Mergulha a esponjinha na água debaixo da torneira, espreme bem para tirar o excesso, depois vem com uma toalha de algodão para tirar mais ainda o excesso da água. É esse ponto que eu gosto de usar a base. E aplico dando uma pressionada, levemente arrastada, para entrar mesmo esse primer dentro do poro e nivelar essa pele bem bonitinho. Não aplico o primer no nariz, senão vai ficar deslizando a base e a base não vai aderir nesse nariz. Agora eu vou dar uma misturadinha nas duas bases. As duas são da Maybelline Super Stay. Eu gosto muito dessas bases porque elas são resistentes ao suor. A cliente pode suar enquanto você aplica, que ela não vai manchar. Ao contrário de outras que acaba manchando se a cliente suar, né? Cobertura de média alta, dá pra construir camadas. E eu usei aí duas medidas da Ivory Light. Não, é Ivory Light. Não é Ivory. Esqueci o nome. Com uma medida da Classic Beige Médio. Nude Light, o nome é Nude Light. E vou aplicando com o pincel Kabuki. Dentre todos os pincéis, o meu preferido é este Kabuki. Só que, para não riscar o Kabuki, você não ter que vir fazendo acabamento depois com uma esponjinha, você não pode saturar o pincel de produto, que é pôr muita base no pincel para aplicar. É sempre pegando base aos pouquinhos. E tem que depositar essa base dando uma leve pressão na mão, sim, para aderir na pele, senão ela fica flutuando em cima da pele e não tem aderência nenhuma. Então, para ter durabilidade, a mão tem que ser firme, tá? Batidinhas levemente arrastadas. Na segunda camada, você só vai trabalhar com batidinhas. Tem o língua de gato também, mas se você usar a língua de gato, depois você tem que vir dando acabamento com a esponja. Isso é perca de tempo e tempo é dinheiro, né? Arrasta um pouquinho pro pescoço. Uma dica bem legal, gente, é vocês comprarem todas as bases de fundo amarelado, tá? Se precisar de esfriar o tom da base, você vem com corretivo lilás, roxinho, põe um pouquinho, mistura na base e vai esfriar o tom dessa base. Tá certo que não tem problema esquentar o tom de pele frio, que é o tom de pele rosado, passar uma base amarela. Mas se a gente passar uma base rosada e uma pele amarela, vai chumbar, vai acinzentar. A paleta da Max Love, vou vir com corretivo mais claro, porque os pontos que a gente iluminar, a gente usar o corretivo mais claro, a gente vai trazer pra fora, a gente vai evidenciar. E como ela tem essa profundidade abaixo dos olhos, eu vou passar bem nessa profundidade o mais claro, e para completar o triângulo de iluminação, eu vou passar no tom da pele dela. Para todos ficarem, toda essa parte aí ficar no mesmo nível. O corretivo cremoso vai servir para camuflar, para esconder, mas se você quiser usar só um líquido, que já tem uma alta cobertura, fique à vontade, é questão de adaptação. Eu vou sempre dando batidinhas com o pincel, eu não arrasto, porque senão eu vou tirar a base que tá embaixo. Os pontos de iluminação a gente denomina de pontos ativos de iluminação, tá? São os pontos que vão chamar a atenção. O que a gente escurece, a gente esconde. Ou dá profundidade. E eu vou ensinar uma coisinha bem legal pra vocês, depois que eu espalhar esse corretivo com a esponjinha, também tomando cuidado pra não arrancar esse produto. Aí tem que ser uma pressão mais tranquilinha. Como eu descubro se tem que fazer contornos nesse rosto ou não, porque não é todo rosto que precisa de contorno, tá?
Hoje em dia tá na moda fazer aqueles pontos padrões, mas não é assim que funciona. Um jeito bem legal de você descobrir se esse rosto precisa de contorno, ou melhor dizendo, aonde ele precisa de contorno, é você pegar seu nariz como medida, o nariz da cliente como medida. Então, a gente vai pegar o nariz de altura e vai fazer as medidas. Bom, mas ainda não chegou nessa parte, então vamos dar uma esperadinha. Espalhei aí o corretivo. Agora eu vou vir com o corretivo líquido. Esse é o Fit Me, que ele é bem resistente à água. E eu vou aplicar ele, que ele vai servir para iluminar. E como ele é resistente à água, ele vai transformar esse corretivo cremoso em um corretivo à prova d'água também. Fora isso, quando você aplica o corretivo líquido para depois selar com pó, você evita com que craquele essa região dos olhos. Porque você concorda comigo que se a gente passar o pó num corretivo que já é muito seco, vai craquelar. Agora, se você selar com pó uma pele que já está mais úmida, digamos assim, não vai acontecer isso. Uma dica bem legal é vocês aplicarem tudo que for à prova d'água depois dos outros produtos, para transformar as camadas anteriores em também à prova d'água. Eu vou aplicar aí nela, abaixo dos olhos, só nessa profundidade. E também abaixo do nariz, porque se chorar, essa região também vai ficar bem resistente à água. Lembrando que o choro é uma longa história, né? Nem sempre a prova d'água é a prova de choro, porque o choro, cada um tem um tipinho. Então, às vezes, o seu choro é um pouco mais oleoso, um pouco mais ácido, e pode ser com que faça que essa pele abra. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo, que eu vou preparar uma pele que é 3 em 1, maravilhosa. É para pele madura, é para uma noiva, é a prova d'água, uma pele mara. É uma outra preparação de pele bem bacana que eu amo. Espalho também com a esponjinha. Agora eu vou falar pra vocês sobre aqueles pontos que eu tava falando, só que não tinha chegado a hora. Os pontos de contorno, vocês vão pegar a medida do nariz, do começo ao fim, vão colocar na testa. Se sobrar a testa, quer dizer que precisa de contornar a testa, precisa diminuir. Se faltar, a gente vai só iluminar pra aumentar essa testa, porque ela é muito pequena. Se tiver no ponto, não mexe. Não contorna, não ilumina, deixa do jeito que tá. Mesma coisa embaixo. Pega a medida do nariz, põe embaixo do nariz. Se sobrar queixo, tem que contornar. Se faltar queixo, tem que iluminar. Se estiver no ponto, não mexe. Agora a gente vai pegar a largura do nariz de uma binha a outra e colocar do lado do rosto. A medida ideal é 3 narizes. Se sobrar, contorna. Se não sobrar, deixa quieto, se o rosto for muito fino. E virou um mercado de peixe aqui em casa. Espero que vocês não estejam ouvindo isso. Depois eu quero me aprofundar mais em pele com vocês e explicar o porquê que eu gosto de um contorno de pele mais frio, não um contorno de pele tão quente. Principalmente em produtos em pó. Agora eu vou pegar uma gotinha da base da Vult, número 7, pingar no resto de base que nem na plaqueta de metal. E eu queria avisar pra vocês que a plaqueta de metal pode fazer com que a base oxide sim, tá? Então tome cuidado. Misturar um pouquinho e já começar os pontos de contorno. Como sobra um pouquinho na lateral do rosto dela, eu vou aplicar bem em cima do zigomático. É o nome que a gente dá pra esse ossinho aí da bochecha. Então eu gosto de aplicar no zigomático, que vai de cima da orelha até em direção à boca, respeitando uns 3, 4 dedinhos para não dar aspecto de sujeira, tá? No canto da boca. Então a gente nunca vem até o bigodinho chinês. A gente sempre vem antes. Depois eu vou aplicar na pontinha do queixo. E não vou aplicar na testa. Contorno de nariz eu só gosto de fazer em pó. Agora vamos selar tudo isso aí. Eu gosto do pó número 4, para peles claras da Paiol. Ele tem os brilhinhos que dá um viço incrível. E vou aplicar com a esponja mesmo. Antes de eu selar essa região abaixo dos olhos, eu tenho que tirar o excesso
de base que ficou nas linhas com a esponjinha e já vem logo depois selando. Depois que selou, isso não esfuma mais, tá? E a gente dá uma leve pressão mesmo pra entrar esse pó na base e ficar tudo uma camadinha só e bem seladinho. Depois eu vou selar também o rosto inteiro, não só os pontos de iluminação, inclusive os pontos de contorno com esse pó translúcido. Por quê? Porque as chances da gente manchar essa pele vindo com pó de contorno depois são bem menores se a camada anterior estiver selada. Tudo que a gente vai aplicar de pó em cima do creme pigmenta mais. Então, se estiver seladinho já, vai fazer com que não tenha essa chance de manchar. E eu venho depois com contorno em pó para realçar, para fazer com que dure mais também. Porque se essa camada de pó sair, eventualmente sair, com o decorrer do tempo, ainda vai ter a de creme embaixo, escurinha. Mas se você também quiser fazer só contorno em pó, não tem problema. Então é muito pó, sem medo de ser feliz. Agora eu vou vir com pó compacto. Por que a gente vem com pó compacto? Para tirar esse aspecto esbranquiçado desse pó translúcido. Venho com o pincel fofinho e vou fazer a aplicação no rosto todo. Em movimentos circulares e a mão bem levinha para tirar esse excesso de pó. Lembrando que você pode fazer isso com Duo Fiber, se a pele não tiver poros abertos. Se a pele tiver poros abertos e você polir com Duo Fiber, vai marcar todos os poros. Vai ficar aqueles pontinhos de base na pele, sabe? A gente não quer isso. Agora, eu vou vir com o pó de contorno, esse mais clarinho, o pincel DF05 da Macrylan, é o Duo Fiber, então as chances de marcar são bem menores. Que ele tem uma densidade menor, então ele vai aplicar menos produto. E aplico por cima do contorno em creme, de fora para dentro do rosto. Aplico só um restinho do produto bem na raiz do cabelo para tirar esse aspecto de máscara, mas não trago muito para dentro da testa, porque a testa dela tá na medida certa. O contorno do nariz eu gosto de fazer com esse pincel Gama 07 da Levangie e o mesmo pó de contorno. Eu gosto de contornar só em pó. Não gosto de fazer em creme para ficar mais natural. Depois eu faço um vídeo exclusivo desse narizinho, das maneiras corretas de contornar o nariz. E agora eu vou vir com o mesmo pincel DF05 da Macrylan. Opa, me enrolei. E o Blush Shy da Mary Kay, que ele já tem uma leve cintilância. E aplico de dentro para fora. Então, em cima da maçã eu vou arrastando para cima do contorno. Esse blush já tem uma cintilância, então já deixa um viço bem bonito na pele. Mesmo pincel, e minha mãe resolveu ligar um liquidificador, amém? Mesmo pincel e o iluminador Soft and Gentle da MAC. Eu não vou umedecer esse pincel para pigmentar mais, porque eu não quero que fique muito pá esse iluminado. É proposital, mas depois eu vou ensinar uma outra pele também, que é para fotografia. Que já tem um contorno e uma iluminação mais evidente. Esse é mais para uma cliente. E agora eu vou borrifar o Fix novamente. Eu tinha esquecido de falar, mas eu borrifo ele antes da hidratação para potencializar essa hidratação. Depois que eu aplico o primer para formar uma película para proteger as camadas que a gente já aplicou de hidratação, tonificação e do primer, para a base não arrancar esse primer. Então passo depois do primer também. E depois a preparação de pele feita, para tirar o aspecto de pó, aquele aspecto pesado de pó, dar um viço para a pele e fazer com que ela dure mais. Agora... E foi essa a nossa preparação de pele, a pré-pele, mais o passo a passo de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de me seguir nas redes sociais e até a próxima videoaula.